Olá, meninas! Tudo bem? Hoje eu quero começar um módulo bem legal para vocês. São aventais e kit de cozinha com o tema bichinhos humanizados. Eu já vou explicar para vocês, tá? Esse primeiro vídeo aqui, eu desenhei as abelhinhas em pano decorativo. Aqui nós temos duas bailarinas abelhinhas. Olha que show esse pano, gente. Tudo bordado à mão, né? Bem caprichado. E também esse kitzinho. Temos aqui, ó, um pano para a porta do fogão, as 4 bocas, uma abelhinha sentadinha. E nesse último aqui, um centrinho, né, para você colocar na parte de cima do vidro, do fogão ou no micro-ondas, o que vocês preferirem, tá? Então aqui são um kitzinho com 3 projetos diferentes. Nas demais aulas, eu vou seguir esse tema com joaninhas, corujinhas e, quem sabe, porquinhos em aventais, tá? Vocês sabem que eu amo flores, frutas e paisagens. Mas faz tempo, né, que eu não pinto esses bichinhos humanizados aqui. E sei que vocês também gostam, né? Então deixa eu arrumar tudo aqui e já vamos começar. Então, gente, eu vou começar a pintar pelo pano decorativo, que é o maior, né? E vou dar uma ideia para vocês que também estão pintando o mesmo motivo, né? Mesmo estilo, em vários panos ou kits, como eu estou fazendo aqui, né? Nós temos 3 abelhinhas, então eu vou aproveitar, fazer o fundo diferente. Nós vamos começar com stencil, tá? Nós vamos colocar esses favos de mel. Nós temos 2 tamanhos aqui. Tem no site para vender, vocês podem entrar lá, tá? Nas abelhas maiores, eu vou usar esse favo, esse desenho maior. E nas pequenininhas, né, dos kitzinhos aqui, do centro de mesa e tal, centro de fogão, eu vou usar, como elas são menores, eu vou usar o stencil pequenininho aqui, ó, em volta. Então, quando você estiver fazendo um pano, o fundo de um pano, já faz o dos demais também. Quando formos fazer carinhas, fazemos todas as carinhas, roupinhas, todas as roupinhas, corpinho e por aí vai. Aí você vai sentir que é mais rápido, dá mais produção. Uma dica aí, tá? Bom, então voltamos aqui no nosso pano decorativo. Eu não considero pano de prato, gente. Primeiro, a largura desses panos aqui é mais de 50 centímetros. Tem até 55 centímetros de largura. Então, comporta um risco grande e confortável, tá? Eu vou pintar as duas nesse pano decorativo. Mas se vocês quiserem pintar uma abelhinha só em cada pano, pode ser também. O tamanho aqui é no tamanho A3, né? Então o risco fica assim grande. Vocês podem usar em cada
avental ou em cada pano de copa, uma abelhinha só. Aqui eu vou dar 2 opções para vocês, mas vocês podem escolher e fazer uma só em cada um, tá? Vocês me conhecem, eu amo passar informação, amo passar um monte de ideias para vocês. Então, vamos lá. Separei aqui para o fundo, que nós vamos fazer o favo de mel. Separei o amarelo ouro e branco. Só isso, gente. Por enquanto, né? Aí, você posiciona o stencil pensando sempre em volta do desenho. Então, não faz muito grande, não. Só em volta mesmo e em volta de todo o projeto. Mas pouquinho, tá, gente? Assim, olha, eu vou até mostrar para vocês. Mais ou menos por aqui, assim. Quiser, pode colocar a fita adesiva aí, fita crepe, né? Pro stencil não se mover. Então, deixa aí quietinho. Aí, com o pincel pituá, nós vamos fazer o fundo. Tira o excesso, tá? Pega o amarelo ouro, tem um paninho aí do seu lado, já tira o excesso. Vem aqui, cuidado para não entrar dentro do desenho, por fora. Nós vamos começar a esfumar. Eu quero que fique mais escurinho aqui por trás do desenho, né? Olha, dá para vocês verem aí direitinho. Só amarelo ouro. Inclusive aqui a asinha, ó, tem uma asa, dá para vocês verem aí? Pode passar também o stencil de favo de mel, porque a asa da abelhinha, ela é transparente, né? Ó, estamos aqui com amarelo ouro. Limpa o pincel, pega um pouquinho do branco, tira o excesso também e vai clareando o favo. Então ele fica assim, um amarelinho mais clarinho. Olha lá, dá para vocês perceberem que aqui está mais escuro e aqui mais clarinho? E é assim que nós vamos fazer em volta. Deixa eu levantar aqui para vocês verem. Olha que legal, né? Então, nós vamos fazer em volta de todo o projeto, inclusive sobre a asinha também, tá bom? Vai com cuidado, sempre limpando o pincel para não ficar muito forte a tinta. Encaixa novamente, ó, os favos aqui. Aí nós vamos pintar essa parte e vamos descendo. E isso em volta de todas as abelhinhas, inclusive das pequenininhas também. Tá bom? Vamos lá, então? Vamos lá? As dicas, gente. Eu já terminei aqui todo o fundo das 3 peças. Lembrando vocês que nas peças menores eu fiz a cor tipo colmeia, né? Favo de mel pequeno. E no nosso pano decorativo, o último, com esse grande. Neste pequeno, gente, eu não usei o pituá. Eu usei um pincel número 10, cortado e lixado, porque é menorzinho.
para não borrar, né? Que a gente tem que tomar cuidado nos cantinhos. Inclusive aqui, como eu falei para vocês, ó, as asas também passei por cima com esse extenso. Ó que gracinha, gente. Mais escurinho, com amarelo ouro, e nas bordas mais clarinho, que eu acrescentei o branco com amarelo ouro, né? E vamos para nossas bailarinas. Também do mesmo jeito, né, gente? Ó, mais clarinho aqui em volta. E só amarelo ouro próximo ao desenho. Então, nós vamos começar agora todas as carinhas, né? Então, eu separei essas cores aqui, vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui salmão bebê, tijolo, ele é mais clarinho que o caramelo, tá? Um pink e o branco. O pink eu vou fazer as bochechas, claro que misturado com branco, para não ficar aquelas bochechinhas de palhacinho, né? Ficar mais suave aqui as bochechas. Então, pincel cortado e lixado, número 8 ou número 6, eu tenho diversos aqui do meu lado. Não precisa passar clareador no projeto. É tinta mesmo, gente. Então, nós vamos direto com a tinta, passar em todo o rostinho, menos no focinho aqui, né? Nos olhos, que a gente vai desviar. Eu gosto desses tons para carinhas de bichinhos, porque é bem suave, né? O amarelo pele já fica um pouco mais forte. Então, o salmão bebê é mais delicado, né? Então, vamos preencher tudo aqui, gente, para começar a sombrear e iluminar. Procura preencher direitinho a trama do tecido, não deixa aparecer buraquinhos, né? Depois nós vamos preencher aqui os bracinhos, mãozinha, é da mesma cor aqui da carinha, tá? Mas como eu quero aproveitar a umidade da tinta aqui, então nós vamos terminar o rostinho, né? E depois vamos preencher aqui os bracinhos. Com o tijolo, nós vamos começar a sombrear. Sempre por baixo, que nem aqui tá a cabecinha dela, né? Nós vamos pintar com preto. Mas aqui por baixo, para dar profundidade, nós temos que escurecer com o tijolo. Não deixa a tinta parada, ou seja, vir aqui e fazer isso que eu estou fazendo. Não fica bonito, gente. Vocês podem passar o tijolo. Ficou manchado? Volta com um pouquinho do salmão bebê e mistura as cores. Olha lá.
Fica bem delicado, né? Então, nós vamos sombrear tudo aqui por trás, por baixo, né? Com esse tijolo aí, que é bem suave mesmo. E fica mais natural sombrear com a tinta úmida. Evita manchas, né? Então, aplica o salmão bebê e vem na sequência em seguida com o tijolo sombreando. Volta um pouquinho do salmão bebê para matizar as cores e não deixar a tinta parada. Então, nós vamos fazer isso aqui em volta da carinha, né? Por baixo da boca, um sorrisão, né? Olha que sorrisão. Eu modifiquei no desenho, porque só tinha uma bolinha. Aí ficava com a cara assim, triste, né? Eu falei, sabe de uma coisa? Vou botar um sorrisão nessa abelhinha, para ela ficar bem alegre. Ó, tô voltando com um pouquinho do salmão bebê, para misturar as cores. Leva só a tinta no cantinho do pincel. Eu estou com o número 8, cortado e lixado. Ó, volta com um pouquinho do salmão bebê. Tira essa marca, ó, que fica feio. Volta com mais tinta. Então, é tudo um carinho, sabe, gente? Não é simplesmente jogar as tintas e tudo bem. Não, nós vamos trabalhar os espaços aqui direitinho. Olha quantas vezes eu estou esfumando, né? Onde mais escurecer? Aqui embaixo do... É nariz, né, gente? Já que são bichinhos humanizados, então vamos tratar como humanos. Então, falei focinho, né? Melhor narizinho mesmo. É um bebê. É uma abelhinha bebê. Ó, aqui embaixo, sombreia embaixo da boquinha, por trás da sobrancelha. Esfuma, né? Ai, que belezinha. Aqui em volta nós vamos iluminar, né? De sombras. Eu acho que já tá bom. Sempre que você aplicar o tijolo, tem que tomar cuidado para ele não invadir muito a carinha dela, senão fica uma pintura manchada, né? Melhor assim, mais suavezinha. Com branco, nós vamos iluminar
por cima, acima, né? Não é em cima da marca, acima. Limpo o pincel. E o que eu estou fazendo aqui com essa abelhinha, gente, vale para todas. Elas são todas iguais, tá? Aqui em volta dos olhinhos. Vai ter cílios e coisa e tal, né? Mas a gente pode deixar por último com tranquilidade. O preto é uma cor que eu sempre uso por último. Aqui por baixo da sobrancelha. E aqui nós vamos fazer as bochechas. Pode ser rosa chá, pode ser rosa bebê. Eu vou misturar aqui no cantinho o pink com branco. Aí fica mais suave a bochecha, né? Esfuma bem. Pega mais tinta e vamos fazer a outra. Deste lado aqui. É rapidinho, né, gente? Fizemos um rostinho aqui. Certo? Aí, aproveitando aqui que nós estamos com essas cores, vamos preencher o bracinho, toda essa parte aqui, mãozinha, com salmão bebê. Aqui eu acabei passando, né, gente? Mas a gente vai... Aqui eu vou cobrir com o salmão bebê. E não vai aparecer, tá? Então, deixa eu preencher aqui e já mostro a sombra para vocês. Prontinho. Preenchido os bracinhos. Agora, com tijolo, tirar o excesso aqui do pincel, né? Nós vamos sombrear aqui por trás do vestidinho, né? Então, sombra por baixo. Esfuma, não deixa a tinta parada. Certo? Aqui nos dedinhos, deixa eu seguir aqui primeiro. Um tomzinho, né? Mais escurinho. Gente, é um charme pintar esses bichinhos. Tô amando, viu? São muito fofinhos, muito bonitinhos. Fico eu sempre aqui nas flores, né? Frutas. Que eu amo flores, né? Eu acho que combina com tudo. Mas de vez em quando é bom a gente mudar, né? Aqui por trás, ó. Dá pra vocês verem aí a mãozinha gordinha, né? Uma esfuma. Do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa, sombrear por trás com tijolo, aqui por trás da mãozinha, né? Do meio, igualzinho esse bracinho aqui, ó, não tem diferença. Limpa o pincel e vamos colocar um pouquinho de luz. Deixa aí as
asinhas, que depois a gente faz, tá? Não se preocupem, que é bem fácil também. Ó, ilumina um pouquinho a mãozinha, os dedinhos aqui na ponta. Nossa, ficou muito branca essa mão, né, gente? Parece um fantasma. Tem que tirar o excesso do branco. Só uma sujeirinha, ó, nas pontinhas dos dedinhos. E vamos pro outro lado do bracinho, do mesmo jeito que fizemos este aqui. Por último, eu vou contornar bem suavemente com o tijolo, tá? Fica bem delicado. Então, eu vou fazer esse bracinho, já vou para essa irmãzinha dela aqui, ó. Mesma carinha, mesmos bracinhos, tá? Do mesmo jeito que nós fizemos esses aqui. E depois já vou aproveitar que estou com essas tintas e vou fazer o composê, né? O joguinho, o kit das abelhinhas para deixar tudo bem adiantado. Pronto, gente. Todas as carinhas, mãozinhas, né? Tudo prontinho para a gente começar os acabamentos aqui. Separei para os olhos, para o nariz, boquinha, branco, preto e caramelo. Todas as tampinhas estão diluídas com aquarela silk. Eu sempre falo nos vídeos para vocês. Eu misturo a aquarela silk com o diluente, que o meu já tá acabando, né? Eu misturo os dois no copo e devolvo os líquidos misturados para os seus frasquinhos, né? Então, sempre que eu vou usar o zerinho, trabalhos delicados, a tinta tem que ser mais líquida. Então, eu já coloquei aqui umas gotinhas no preto para conseguir fazer os detalhes bem fininhos mesmo, né? O pincel tem que ser o zerinho, o meu é bem pontudinho, ó. E com a devida paciência, nós vamos fazer as sobrancelhas, né? Iguais, com esse preto aquarelado aqui. Os olhinhos também preto e branco. Segue bem direitinho o desenho para ficar certinho. Sempre eu começo a pintar pelo branco do olho, né? Mas nesse caso aqui, o olho é muito pequenininho, né? Então, eu prefiro contornar e depois preencher por dentro, tá? Porque assim você consegue ver o risco do carbono e consegue preencher direitinho, né? E aqui, então, é preto, a parte de dentro aqui, ó. E aqui também. É preto e por fora o branco. Preenche direitinho, vai com cuidado. Aí, enquanto vai secando esse preto aqui, a gente vai para outro olho.
né? Tudo assim, com bastante calma. Se quiser, já pode fazer até os cílios. Outra coisa, toda vez que você vem aqui pegar a tinta na tampinha, você retira e tira o excesso nas bordas. O pincel não pode ir com bolinhas de excesso de tinta, tá? E aí aqui a gente pode fazer os cílios. Bem charmosinha, tá? Aqui também. O focinho, nós já vamos preencher, focinho ou nariz, nariz, né? Limpa o pincel e com branco vamos preencher esse ladinho aqui, ó. Cuidado para não borrar a parte preta, né? Aguarda um pouquinho a secagem. Enquanto isso, vai fazendo o outro. Preenchidinho. Vem com a luzinha. E um reflexo. Ela é vesga, viu, gente? Essa abelhinha é vesguinha. Mas é o charme dela, né? A boca, eu diluí aqui também o caramelo, né? E vamos contornar, respeitando direitinho o risco. Ela tá bem sorridente, como eu falei para vocês, é uma abelhinha feliz. Vem com bastante cuidado, inclusive vocês já podem fazer o que nós estamos fazendo aqui, nessa abelhinha, vocês podem fazer em todas, vale para todas, porque elas são praticamente iguais. Tá? Vem aqui com carinho. O pincel corre legal porque a tinta está líquida, né? E aqui, sim. Quando vocês estiverem fazendo a bochecha, um cantinho do pincel, eu não tenho nenhum aqui para limpo, para demonstrar para vocês, mas vem assim na beiradinha do pincel, assim no cantinho mesmo, e faz um fundo de luz nas bochechas, ó. Tá vendo que tem uma claridade bem no centro da bochecha? Por quê? É um fundo de luz. Aí nós vamos fazer a luz definitiva com zerinho. Ó como ficou mais simpática. Sem olho ali, né? Mas ela vai ficar bonita, gente, vai ficar. E aqui é só preencher com preto, tá? Não tem mistério, vem com carinho. Eu estou com o pincel número 2. Preto e uma luzinha branca. Como o meu preto está aquarelado, porque eu fiz aqui o olho, né? Então, eu vou passar 2 demãos aqui de preto para preencher direitinho. Não adianta forçar, aguarda a secagem e volta reforçando mais o preto. Então, aqui vocês podem terminar nesse lado, fazer
a outra abelhinha e as outras também dos centros ali da capa de fogão, né, da tampa do fogão, pode fazer também. Eu vou aguardar um pouquinho a secagem, vou reforçar esse nariz e vou preencher esse olhinho aqui e já deixar essa parte pronta para a gente começar a trabalhar. Creio que a cabeça, né? Podemos ir para a cabecinha, para as antenas, aqui em cima, preencher tudo com preto. Cuidado que ela tem aqui uma tiara, né? Um lencinho, alguma coisa assim, tá? Então vamos lá? Vamos terminar aqui. Eu vou fazer as outras também, dos outros panos, essa do lado de cá, e depois vamos preencher as cabeças. Olha só que bonitinhas, gente, ó, todas iguaizinhas. O pezinho dessas duas aqui é da mesma cor da carinha do rostinho, tá? Não é preto, porque o sapatinho já vai ser preto. Olha lá que graça. Olhinho, nariz, boquinha e essas também. Então, agora nós vamos começar com preto, preencher as cabeças, né? Só tem que tomar cuidado para não borrar, porque o preto é uma cor complicada, né, gente? E depois que a gente preencher todas as cabecinhas e também as antenas, aí vamos aguardar a secagem e fazer uma luz seca com branco. Eu já mostro para vocês. Primeiro eu vou preencher todas as cabecinhas com preto. Aqui eu estou com o pincel número 2, mas esses detalhes assim bem fininhos, eu volto retocando com o pincel zerinho. Fica mais bem acabadinha, né? Tá bom, gente? Então é só preencher tudo com preto. Pronto, gente, todas as cabecinhas, ó, preenchidas em preto, né? Vou fazendo as abelhinhas principais e fazendo também os outros panos, né? Tudo bem seco. Vem com a misturinha de cinza lunar e branco. Pincel sujo só, ó. Tira todo o excesso de tinta e vamos fazer uma luzinha seca, porque tá tudo seco, né? Luz seca nessas partes aqui. Dá para vocês verem que é uma luz discreta. É só esfumar. Tô com o pincel número 2. Nessas partes, inclusive aqui, ó. Vamos pôr mais tinta, tiro o excesso novamente. É só uma sujeirinha mesmo. E aqui também, ó, na bolinha das anteninhas, tá? Só uma isca, hein, gente? Cuidado. Então, agora nós vamos seguir pintando o corpinho de todas as abelhinhas. Então, essa parte, né? As perninhas. Separei aqui. Melão. Vocês conhecem essa tinta? Parece um amarelo ouro, mas ela é um pouquinho diferente. Mas se você não tiver melão,
é um pouquinho mais escuro que o amarelo ouro. Vocês podem usar sim o amarelo ouro, tá? Mas eu quero mudar aqui, isso aqui é melão. Então, nós vamos fazer as listras do corpinho, né? Aqui também tem, ó. Com amarelo ouro, sombra, com caramelo só nos cantinhos, ó. Eu estou com o pincel número 2, sem invadir o centro da listra, tá? Então, pode passar o melão, sombra com caramelo. Aguarda um pouquinho a secagem e vem com o branco bem no centro. Então, nós vamos intercalar preto, amarelo e preto, amarelo, preto, que é a barriguinha dela, tá? Perninhas do mesmo jeito, preto, amarelo, ouro, ó. Preto, amarelo, ouro, ou melão, tanto faz, né? Intercalando cada listra de uma cor. Como o preto é uma cor assim muito forte, eu prefiro fazer primeiro todas as listras amarelas, né, com melão. Eu vou sombrear aqui os cantinhos com o caramelo, aí aguardar a secagem para depois trazer um pouquinho de luz aqui no centro. Isso, gente, para todas, tá? Ó, a irmãzinha dela aqui do mesmo jeito, só que essa tá com roupinha inteira, não tá mostrando a barriga. Então, nós vamos fazer listrado o corpinho aqui dentro, ó, no peito, né? As listras das perninhas, desviando, é claro, do laço aqui da sapatilha de balé. Porque nós, terminando de pintar o corpo das abelhinhas, aí nós vamos para os detalhes. A fita, a tiara aqui em cima, lacinhos, o vestido, sapatilhas. Então, vamos em cada passo a passo, fazendo por partes. Então, agora, minha preocupação é fazer os corpinhos, todas as listras, desse mesmo jeitinho. E aí, nós falando aqui, vamos ver se já secou para iluminar aqui no centro. Ainda tá úmido, mas só para vocês entenderem que aqui é mais clarinho. E as demais listras, preto com luzes cinza lunar com branco, igual nós fizemos aqui nas cabecinhas. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Então, vamos lá. Princípio, as listras amarelas. Olha que bonitinha ela está ficando, né? Eu tô um pouco rouca, gente, de um dia pro outro, com esse tempo estranho, né? 2 dias frio, 2 dias calor, então a voz, a garganta, já viu, né? Os amarelinhos prontos. Agora nós vamos fazer as listrinhas pretas. Cuidado que o preto, ele é marcante, hein, gente? Então, tem que fazer com bastante calma. Todas essas listras aqui nas perninhas, ó. Tudo pretinho. Só as sapatilhas que eu vou fazer da cor do vestidinho. Aí depois a gente decide, né? Então, eu vou pintar aqui tudo que falta no corpinho para a gente começar
os vestidinhos, né? Essa aqui eu já fiz, olha que charme, né? O preto como realmente realça. E com muita paciência, com um pincel zerinho, eu contornei em volta aqui das perninhas, tá? Ficou bem legal, né? Essa luz, depois que secar bem, você volta aqui com um branquinho no centro, aí você consegue um efeito mais marcante aqui nas luzes, né? Então vamos lá, preencher tudo com preto. E depois que esse preto, essas listras secarem, nós vamos no centro do preto da listra fazer uma luzinha seca com branco, ou o cinza, né? Não com branco não, gente, o cinza, aquela misturinha de cinza lunar com branco, só para dar um efeito de luzes, né? Então vamos lá preencher todas as listras pretas. Agora que está tudo sequinho, com isca, mas olha, muito pouquinha tinta da misturinha de cinza lunar e branco, nós vamos fazer uma luzinha no centro dessa listra preta. Aqui na barriguinha, olha que bonitinha, gente. Aqui ela tá com a barriguinha de fora, né? Cada uma. E o bichinho humanizado. Pronto, ó. Dá pra vocês verem aí? É bem discreto. E antes de preencher a roupinha, a tiara, nós vamos fazer as asinhas aqui atrás, gente, olha. Tá vendo? Nós temos que liberar essa parte que está por trás. Então, eu separei amarelo ouro, tijolo, o glitter cristal, olha que lindo, ele brilha, né? E o branco. Então, com um pouquinho da misturinha do branco do amarelo ouro com o tijolo, nós vamos escurecer aqui por trás, ó, dá para vocês verem aí direitinho, aqui por trás do bracinho, para deixar as asas com mais profundidade, porque o braço está por cima da asa, então recebe sombra. Muito importante esses detalhes, viu, gente? Então, vamos novamente, ó, aqui por trás da outra, são duas, né? Vai bem próximo. Assim, aqui, gente, eu contornei com tijolo, tá? Aquarelado, bem fininho, com pincel zerinho, pro bracinho ficar com acabamento, né? Ter um acabamento. Dá para vocês perceberem que tá ficando mais escurinho aqui por trás? É bem simples, mas importante. Esfuma bem. O pincel, o fundo está seco. O pincel praticamente também. Estou levando pouquíssima tinta. Então não corre o risco de avançar, né? Porque a tendência da gente é ir esfumando, quando vê já tá aqui.
Mas não, vai com o cantinho do pincel. Só por trás, ó, por trás aqui da mãozinha. Inclusive, poderia ter feito isso antes, né? Feito as asas antes de pintar o corpinho. Então aí vocês já sabem que podem pintar, fazer o acabamento das asas antes. Então tá, sombreamos aqui por trás. E com branco, a asa é transparente, né, gente? Asa de abelha. Não é que nem asa de joaninha. Ela é transparente. Então, coloca um pouquinho do branco, tira o excesso. Inclusive, meu branco está duro por causa do ventilador, né? E por isso que minha garganta fica maravilhosa. Mas não tem como trabalhar, né, gente? É muita luz aqui, muito quente o estúdio. Ou eu ligo o ar-condicionado ou um ventilador, né? Vocês têm aí a misturinha do diluente texto e aquarela silk, né? Nunca se esqueçam, gente. Esses dois aqui vocês têm que ter sempre em mãos para poder aquarelar as tintas quando elas estiverem durinhas. Aí vem com um pouquinho do branco em volta da asa, leva a tinta só no cantinho do pincel para não invadir a asa, porque já está tudo prontinho, né? Aqui quase nem vai aparecer. Mas é um acabamento. É bom porque, inclusive, gente, cobre o risco do carbono, né? Que, aliás, quando vocês forem riscar essas abelhinhas, tem que ir com muita suavidade no carbono, para não ficar aquele contorno escuro, né? Feio. O meu tá um pouco, poderia ter pensado nisso na hora de riscar, né? Ó, então, iluminou nas bordinhas, vem na outra e faz a mesma coisa. Já já eu mostro para vocês a irmãzinha dela, que é a asinha que eu fiz, para experimentar as cores, para ver se ficava bonitinho, né? Já mostro para vocês. Iluminou aqui nas bordas. Aí, com o pincel zerinho, limpa sempre o zerinho, gente, com álcool gel, tá? Eu tenho sempre aqui do meu lado também. Aguarda um pouquinho a secagem, gente, e reforça mais o branco aqui na bordinha da asa, tá? Depois, com o tijolo bem aquarelado, olha, ele tá bem líquido, nós vamos fazer a
as nervurinhas aqui. Deixa eu ver onde a gente pode colocar. Bem fininha, tá? Bem delicadinha mesmo. Aí. E nessa de baixo, a mesma coisa. Só puxar uma nervura central e depois uns detalhezinhos aqui assim, ó. Bem delicadinho. Tá bom? Eu vou fazer agora essas duas do mesmo jeito, né? Essa aqui, ó, eu já fiz. Ela está um pouco mais escura, porque ela está por baixo dessa outra asa aqui, né? Então, ela fica mais escurinha. E vocês conseguem ver o brilho, gente? Que eu coloquei aqui um glitter cristal nas asas. Então, depois que tiver tudo sequinho, aí você passa uma camadinha aqui do glitter cristal com um pincel de cerdas mais macias, tá? Para aplicar o glitter. Então, eu vou terminar aqui essa outra asinha e já vamos começar o vestidinho, né? Lacinho, sapatilha, os detalhezinhos. Separei para esse vestidinho aqui, olha que cores lindas, gente. O azul inverno e o azul hortênsia, e um branco também, tá? Então, eu vou começar, pincel pode ser o número 4, número 6, eu vou começar por essa parte aqui, embaixo desse babadinho, direto com azul inverno. Então, é só preencher aqui direitinho, né, com cuidado, as curvinhas aqui, ó, para não estragar o desenho, né, do vestidinho. E aqui é só preencher mesmo, tá? Ainda não tem segredos, ó, tudo aqui embaixo vocês podem preencher. Aproveitei, gente, e passei aqui também o azul inverno na sola, né, da sapatilha. Preencher as duas, tá? Só embaixo. Agora, nós vamos preencher o vestido. Primeiro, gente, eu vou marcar com azul inverno essas preguinhas aqui, ó. Não precisa usar o pincel 01. É só para marcação mesmo, ó. Cantinho do pincel. E reforça aqui as marcas do carbono, né? Ó, bem simples. E com o azul hortênsia,
É linda essa cor, hein, gente? Mudar um pouco, sempre azul bebê, azul caribe, vamos de azul hortênsia. Vamos preencher todo o vestido. Aqui seria uma saia, né? Porque tem a barriguinha aqui, a outra parte da blusinha ali em cima. Então, pode preencher com esse azul hortênsia. Pode até passar por cima dessas linhas aqui, que nós acabamos de preencher com azul inverno, que é só uma marcação mesmo para não perder o franzido, né? Aí, chegando aqui, já vai clareando com branco aqui embaixo, ó. Bem certinho, tá? Eu vou até mudar o pincel. Não deixa parado aqui o branco, estica, contorna aqui em volta, ó. E as sujeirinhas pode subir, esticar. Então, vai fazendo essa sainha aos poucos, preenchendo com azul inverno, ou azul inverno não, azul hortênsia, né? Estica a tinta bonitinho, ó, aproveita a umidade, já aplica o branco aqui na beiradinha do vestido, da sainha, né? E estica a tinta. Esse é só fundo, tá, gente? Ainda não tá pronto, não. Não deixa manchado, ó. Se manchou, ficou parada a tinta, volta com um pouquinho do hortênsia para misturar as cores. E depois eu vou voltar com o pincel número 2 para deixar bem certinho aqui embaixo. E ao mesmo tempo, olha quantas tarefas, né? Nós vamos trabalhando também mais as sombras, né? Reforça, passa aqui por baixo e já estica. Como está tudo úmido, essa parte, então fica mais fácil de trabalhar. Se a gente pintar tudo de hortênsia e voltar sombreando, com esse calor que tá fazendo, gente, seca tudo, né? Então, vai devagarzinho. Vamos trabalhar essa parte aqui, né? Entenderam? Então, aqui, azul inverno por baixo, azul hortênsia e branco, esticando, puxando para cima, tá? Depois, nós vamos voltar aqui, reforçando mais essas luzes. Não está pronto, aqui é só o fundo mesmo, porque eu quero dar movimento nessa sainha, né? Puxando aqui o branco. Agora não adianta, porque tá tudo úmido. Então, eu vou seguir preenchendo por partes com azul hortênsia, né?
cobre bem a textura, a trama do tecido, não deixa aparecer furinhos por falta de tinta, tá? Então, vai com carinho aí. Se a tinta estiver um pouquinho dura, umedece com a misturinha da aquarela silk e diluente têxtil. Coloca umas gotinhas na tampinha. Aí você consegue um ponto melhor, mais fino, né? Para preencher e trabalhar. Tá ficando bonitinha, né? Tá, eu vou preencher tudo aqui desse jeitinho, sempre reforçando o azul inverno, né? Para dar profundidade. E aqui, essa parte da blusinha também, ó. Passa tudo hortênsia. Vocês gostaram dessa cor? Porque vocês podem mudar também, fazer um rosa bebê com rosa chá, né? Quem gosta aí de rosinha, cor de rosa, pode também mudar as cores, tá? Como é um kit de 3 peças, então eu vou fazer todas no mesmo tom, um composê, né? Para combinar. Aí vem com azul inverno, escurece aqui por baixo da blusinha. Não é difícil não, gente. É mais fácil que rosas, né? Quem tem medo não gosta. Bichinhos, gente, é uma maravilha. Só precisa tomar cuidado com os contornos, senão a gente destrói todos os nossos bichinhos. Porque chama muito atenção um contorno grosseiro, né? Então tem que tomar bastante cuidado, deixar sempre a tinta assim bem fina, aquarelada, para poder contornar. Aí depois que estiver tudo sequinho, aí eu vou voltar com as luzes, reforçando as sombras, né? Porque agora não pega muito legal, ó. Não tá pegando muito bem porque tá úmido, né? Mas na seguinte fase, quando estiver mais sequinho, nós vamos escurecer mais um pouquinho. Inclusive aqui embaixo e nas pregas também. A tiara, ou um lencinho, parece uma tiara, né? O mesmo jeitinho, ó. A parte central, dá para vocês verem aí? Ó, parte central, azul hortênsia. Pensei em fazer esse lencinho, essa tiara aqui, com outra cor, um amarelinho, mas temos já muita informação de amarelo, né? Então tem que fugir um pouco. Então passou aqui, ó, no centro, o hortênsia. Aqui nos cantinhos já pode ir direto com o inverno, com azul inverno. Cuidado para não borrar, porque aqui já está tudo pronto. Eu já comecei a fazer caca. Depois eu arrumo com preto. Aí vem aqui nas laterais, com o inverno, e matiza, mistura
as duas cores. Então, vai ficar mais escurinho nas laterais, aqui por baixo do lacinho, né? E mais claro aqui no meio, que depois nós vamos ainda iluminar com branco. Aqui eu vou pegar um pincel número 2 para preencher aqui por baixo do lacinho. Essa sapatilha aqui também vai ser azul. Então, pode passar o azul hortênsia em toda a sapatilha, tá? Aqui também. Aí, depois a gente decide que cor vai ser esses lacinhos, hein, gente? Não quero fugir muito dos tons, tá? Então, pode preencher com tranquilidade aqui nas sapatilhas com hortênsia. Aí, depois, com o inverno, aqui por baixo do lacinho, aí vamos escurecer, tá bem? Então, aí vocês têm uma tarefa para pintar aí. Já voltamos retocando, dando mais profundidade para depois iluminar. Agora que está tudo sequinho, pode voltar com o pincel número 2, aqui por baixo, ó, e arrumar direitinho o vestido, a sainha, tá? É um trabalho aqui de paciência, mas fica muito bom, tá? Então, arruma, não deixa desigual aqui, né? Esse babadinho aí. E com branco, reforça também esse babadinho aqui e arrastando a tinta para cima. Então, vamos com carinho, leva a tinta só no cantinho do pincel, que aí você consegue controlar a quantidade de tinta, né? Leva só no cantinho, ó, e já faz a curva. E arrasta a tinta para cima. Reforça também esse franzidinho aqui, né? Não chega a ser pregas, mas é uma sainha franzidinha, né? Ó, que graça. Pouquinho só, você já consegue um bom efeito. E com a luzinha seca, ó, maquiagem, realçando mais sombras e luzes. Em volta aqui no decote, ó, cantinho do pincel. Certo? Aqui também na tiara, volta com um pouquinho de branco aqui no centro. E agora é só enfeitar esse vestidinho. Sapatinho também não fiz muita coisa aqui não. Realcei um pouco mais aqui com azul inverno, aqui por baixo.
retoquei com cinza lunar. E agora, gente, as roupinhas dessas abelhinhas são roupinhas azuis, né? Porque é um kit, então todos os vestidinhos e roupinhas praticamente aqui eu estou investindo nesse azul inverno e azul hortênsia. Eu tenho aqui um boleador, ele é se usam para fazer biscuit, né? Aqui, ó. Mas se você não tiver, não tem problema. Faz as bolinhas do vestido, tudo com um pincel zerinho, tá bom? Então, é só encher. Acho uma graça esses bichinhos aqui. Encher de bolinhas pequenininhas. Você pode até usar, inclusive, o cabo do pincel, né? Vem aqui, pega a tinta e faz as bolinhas. Só que o cabo do pincel fica bolinhas um pouco maiores, né? E eu quero assim, delicadas, pequenininhas. Vou fazer essas bolinhas em toda a roupinha azul, tá? Inclusive aqui também. Ó, tudo bolinhas. Depois eu mostro para vocês o kit completo, né? Que eu vou fazer tudo nesses tons aqui. No máximo um amarelinho clarinho, né? Ó, tá vendo? Não tem segredo. É só bolinhas pequenas. Então, em todo vestidinho, nas sapatilhas, né? Olha que graça. E aqui, olha, vou inventar, gente. Vamos criar aqui que eu acho que é interessante. Aqui nas pontinhas da sainha. Deixa eu ver como é que vai ficar, senão eu ponho mais. Tô inventando, né? E para inventar, gente, eu sou ótima. Não sei se vai ficar bom, mas que eu invento, gente. É uma delícia fazer a primeira peça, porque você pode criar do seu jeito, né? Vocês aí também podem ficar à vontade com as cores, né? Se quiser fazer vestido rosa, vestido lilás, fica show. Mas como eu comecei com azul, eu vou com azul até o final. Tá vendo, gente? Olha, um detalhezinho. Será que fica bom também se a gente colocar aqui? Não sei. Deixa eu ver. Senão já a gente tira. Ah, fica bacana. Gostei. Enfeitar é comigo mesmo, gente. Mas vocês fiquem à vontade, como eu sempre falo. E terminando aqui, aí já vamos fazer o outro vestidinho da irmãzinha dela que tá aqui do lado, né?
que eu vou fazer exatamente igual essa joaninha aqui. Joaninha não, abelhinha. Essa aqui, ó, nós vamos fazer do mesmo jeito. Nós vamos começar... Bom, aqui eu vou terminar, tá, gente? Só bolinha preta e branca. E aqui nós vamos fazer de novo, ó. Vamos começar pela parte de baixo do vestidinho. Esse aqui é vestidinho mesmo, viu? Com azul inverno, como nós fizemos com o outro vestido. Tá? Preenche direitinho, tudo aqui em volta. E depois nós vamos preencher a roupinha aqui, o vestidinho, reforçando as pregas, o franzido aqui, né, com azul inverno. Depois nós vamos, lembra, gente, dessa outra abelhinha? Depois nós vamos com o azul hortênsia. Não esquece de sombrear aqui por baixo com azul inverno, tá? E já vai esticando, ó. E completando o vestidinho aqui com azul hortênsia. Lembra que nós colocamos aqui já no fundo um branquinho? Olha lá a outra, ó. Aqui o branquinho que nós colocamos e já fizemos um fundo de luz. Então, aqui também vocês podem estar preenchendo desse mesmo jeitinho. Azul inverno, azul hortência e branco aqui nas bordas. Pode preencher, inclusive, as sapatilhas e essa fita que tem aqui também com o azul hortência, sombra de azul inverno e luzes com branco. Aí definimos que cor nós vamos fazer os lacinhos, tá bom? Então, deixa eu terminar essa daqui. Aí depois nós vamos para outra. Então, gente, eu aqui quebrando minha cabeça. Que cor pintar os lacinhos das nossas abelhinhas, né? Como é um kit coordenado, né? Eles têm que ser mais ou menos da mesma cor as abelhinhas, né? Para não destonar e não sair fora do composê. Então, cheguei à simples conclusão, gente. Queria botar uns lacinhos aqui cor de rosa, né? Mas não vai dar certo. Não vai dar certo porque as outras peças que eu já vou mostrar para vocês, eu não usei rosa. Então, eu vou usar azul mesmo, com azul inverno, né? Para fazer os lacinhos. Mas, se você não estiver fazendo um kit coordenado, você pode pintar de rosa, olha lá, rosa bebê, sombra de pink, pode ser, ó, o pink é bonito, e luzes com branco, tá? Amarelo
é perigoso, porque vai misturar com a cor do fundo aqui, não vai ter o destaque. Então, por isso que eu falei que eu fiquei aqui pensando, quebrando minha cabeça, né? E finalmente decidi pelo azul mesmo. Então, nós vamos preencher. Aqui tudo é sugestão de cores, né, gente? Vocês sabem disso. Vocês são livres para alterar as cores aí, para combinar de repente com seu crochê, com seu barrado, né? Com a sua cozinha. Então, com azul hortênsia, nós vamos preencher todos os lacinhos. Tô com o pincel número 2. E vamos aguardar um pouquinho a secagem, escurecer com azul inverno e iluminar aqui nas bordas com o branco. É bem simples de fazer, não tem um segredo, tá? Só ir com um pincel pequeno realmente para não borrar. Então eu vou preencher esse aqui também, né? Esse lacinho aqui, ó. Aqui na cabecinha dela também tem outro lacinho. Da irmãzinha, ó, já passei os tons aí de azul, né? E depois pode contornar com azul inverno. Então, eu vou preencher os demais, enquanto isso aqui, esse vai secando, né? Pra gente voltar aqui, sombrear e iluminar. Olha, gente, vocês não podem esquecer que nos lacinhos também tem bolinhas pretinhas aqui, ó. Tudo para combinar com a roupinha dela, inclusive no lacinho aqui em cima, tá? Bolinhas pretas, e pode contornar os laços com pincel zerinho e o azul inverno. Deixa eu mostrar para vocês vamos ainda terminar esse pano, tá, gente? Não tá pronto não, mas só para vocês entenderem aqui. Olha, que fofurinha. O azul, ó, azul hortênsia, né? Azul inverno. E nessa golinha, eu coloquei amarelo bebê com um pouquinho de ocre ouro, tá? O sapatinho dessa é preto. Já já nós vamos fazer essas abelhinhas no pano de copa. Só para vocês terem ideia de como que ficou aqui. Tudo exatamente igual, comparando com as abelhas do pano de copa, tá? Do pano decorativo. Luzes, vendo aqui no franzidinho. Então, observa bem para vocês poderem fazer igual a essa aqui. E esse outro aqui também, ó, amarelo na blusinha dela, amarelo bebê com sombra do ocre ouro e um pouquinho de branco para iluminar, tá? Lacinhos iguais. O babadinho aqui eu fiz preto e depois voltei aqui com um pouquinho do cinza lunar, né? Com branco, aquela misturinha que eu uso muito, né? De cinza, e iluminei, tá bom? Também não se esqueçam do glitter cristal para passar nas asas, até nas asas das
abelhinhas com extenso, né? Então, a gente tem que pensar em tudo. Então, esses dois aqui já estão prontinhos. E nós vamos terminar o nosso pano decorativo. Não é pano de prato, viu, gente? Porque quando a gente fala pano de prato, subentende-se que é aqueles panos para enxugar louças. Esse aqui, gente, é um pano decorativo para justamente decorar a sua cozinha. Então, existe essa diferença do pano de copa e decorativo e do pano de prato. Eu só pinto realmente os panos decorativos. Agora você vai separar. Deixa eu pegar aqui. O gema, o amarelo ouro e o preto. 2 pincéis aí do lado, fiquem já com 2, número 4, né? Porque esse extenso aqui de abelhinha, ele tem um pontilhado também do voo dela, né? Delas. Mas eu passei uma fita crepe e só vou aproveitar as abelhinhas. Coloca o estêncil na posição que você quiser. E a colocação de quantidade de abelhinhas aqui fica a gosto aí de vocês, tá? Eu sou exagerada, eu gosto de muita decoração, né? Então, eu sou meio suspeita em falar, mas 2, 3 abelhinhas fica legal. E eu vou pegar essa aqui e nós vamos pintar primeiro as partes amarelas, né? Dá para vocês verem aí, ela tá aqui, ó. Então, a asa, cuidado, gente, pouca tinta, tá? Estêncil, o segredo de trabalhar com estêncil é pouca tinta. Se a gente colocar muito, vai vazar por baixo e vai emendar todas as listrinhas aqui, tá? Então, vai com carinho, ó. Preencheu uma. Pega mais tinta, tira o excesso aí do seu lado. E preenche. O corpinho também, como é listradinho, então vai ser amarelo, preto, amarelo e preto aqui embaixo. Aí eu vou pegar outro pincel, tiro o excesso do preto e vem preenchendo. Não dá para preencher, gente, com brochinhas nem pituá, porque o espaço aqui é bem pequenininho. Aí vai manchar uma cor na outra. Pega mais tinta, preenche a cabecinha. Por isso que eu já vou com 2 pincéis, pra não ter que ficar lavando, né? Bem de leve. Aí aqui esse pedacinho do corpinho. E a parte final. Ó, sempre estou pegando tinta, porém tirando o excesso.
Vamos só espionar. Ai, que fofinha. E aí nós vamos fazer mais abelhinhas em volta do projeto, onde vocês quiserem aí. E depois que estiver tudo sequinho, vem com glitter cristal e aplica para ficar brilhando as asinhas, tá? Eu vou colocar... Ó, eu tenho 3 abelhinhas aqui, ó. Então dá para escolher aqui qual que a gente... Tem no site, tá, gente? Esse kit aqui de abelhinhas tem lá no site para vocês adquirirem. Então, eu vou colocar mais uma aqui e outra do lado de lá. E já mostro para vocês. Pronto, gente. As abelhinhas estão prontas. Eu coloquei 3, ó. Uma desse lado, outra aqui em cima, outra aqui, tá? Eu acho que ficaram bem graciosas. Uma cor bem suave, que combina com qualquer ambiente, né? E fica valendo aí para vocês essa dica do kit coordenado para sua cozinha aí, tá? Mesmo para você vender ou presentear. E aqui nesse pano eu coloquei 2, né? Mas vocês podem ampliar o risco e colocar só uma. Aí é mais rápido para pintar, tá? Eu gostei bastante desse vídeo de abelhinhas. Mas ainda prefiro as rosas, gente. O hábito é pintar flores, né? Então, para mim é uma coisa bem diferente mesmo estar pintando esses bichinhos humanizados para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha aí, né? Foi até rapidinho. E agora nós vamos pintar no próximo vídeo um avental. Me aguardem, tá bom? Um beijo carinhoso para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau.